Bom dia! Bom dia, Zé, acorda, Bom Zé! dia, boa Gente. tarde! Eles me acordam de madrugada. Que madrugada são? Me acorda de Quase, madrugada. quase 11 horas da manhã. Eu não estou usando mais relógio. Na pandemia não uso mais relógio. Então, vamos ver, vamos fazer um teste. Lugar pra ir. Que dia que é hoje, Zé? Hoje, É terça-feira. terça? Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Ai, dia do Senhor. Hoje é dia do Senhor. Que dia que é hoje, Bia? Hoje é domingo, dia 21 De junho. 21 de junho. 21 de junho. Bom dia para quem está entrando agora. Bom dia para a Júlia, para a Laísa. Deus abençoe vocês. Nós já vamos orar, então nós vamos começar nossa escola dominical. O pessoal tá meio devagar para entrar hoje. Laurinha, um beijo para Laurinha e para o Samuel também. Vamos orar? Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Te louvamos, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia de vida. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Nós estamos aqui para louvar o teu santo nome e também para ouvirmos, ó Deus, e aprendermos mais sobre a sua santa palavra. Ajude cada criança, cada jovem, cada adulto que está acompanhando. Que o Senhor esteja também falando ao coração de cada um deles através da sua palavra. Ajude, ó Deus, que não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos colocar em prática tudo quanto o Senhor tem nos ensinado e nos orientado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, então. Amém. Bem animados, nós vamos... E o Zé tá bilíngue Tá de novo. bilíngue, tá Bom bilíngue. dia, Isaías. Vamos lá, então, bem animados? A cada momento, andando na presença de Jesus. Bem, ó, todo mundo de pé? Todo mundo de pé? Aí em Mas casa qual que é o tom? é Fá, Fá maior. Nossa, é a primeira vez que nós cantamos no Fá. Não é a primeira vez, não. Nunca cantou no Fá. Nesses 3 meses de isolamento. Nunca. Por que vocês não gostam do Fá? Eu gosto do Fá. Ai, Você sabia, Zé? Bem que você perguntou do Fá. Você sabia que o Fá é o tom universal, assim, que muitas músicas importantes são em Fá maior? Sabia. Ó, parabéns pra você, é Fá. O hino nacional brasileiro é Fá. E a maior parte dos corinhos que a gente canta na igreja dos hinos cristãos é tudo em Fá, Eu Zé. sabia. Você sabia? Por que não canta só no Fá, então? Não precisa ficar perguntando Porque, toda hora. porque tem música que não dá pra cantar no Fá, vai ficar muito alto. Eu fico com vergonha de ficar perguntando toda Bom dia hora pra qual é o tom. Madá, pra Madalena. Bom dia pra tia Mariusa, que saudade, tia Mariusa. Ô, Bia, Beijo. fala qual é o tom aí? Bia, manda um beijo pra Mariusa. Um beijo, tia Mariúcia. Manda um beijo, Zé, pra Beijo Mariusa. pra Mariusa. Pra Madalena. Vem visitar a gente, Mariusa. Zé, sabe quem tá aqui assistindo a gente hoje? A Neuza, lá de Franca. Tá louco, tem Um internet beijo, franca? Neuzinha. Tem Tem? internet Vamos lá então, franca? a cada momento. Todo mundo de pé em casa pra cantar. Vamos lá! A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando com Cristo, e andando pelo caminho, e andando com Cristo. Ha, ha, aleluia. Ha, glória a Deus. Ha, aleluia. Ha, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar glórias ao nosso Deus. E agora a gente vai cantar. Então, bom dia aqui primeiro para a irmã Andréia, lá de Igarapava. Um abraço para todos os irmãos em Cristo, lá da Igreja Batista Independente de Igarapava. Eu gostei do Fá. E das Vou outras cantar igrejas só no Fá. também, tá? Que estão Vou cantar acompanhando. só no Fá, Bia, que eu gostei do Fá. Um beijo para Esther Mourão. Aí, Zé. Esther Mourão, beijo pra Esther Mourão. O Zé gosta muito da Esther Mourão, né? Então
Então, nós amamos todos os irmãos, viu, irmãos? E obrigada por estar acompanhando. Nós vamos cantar uma música que ela diz assim, ó. Se Satanás me tenta, o que eu tenho que responder? Não. Não. Bem, mais assim, mais convicto esse não. Se Satanás me tenta, respondo... Não. 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 E não. Não, é para responder em português. Não. Não. Mas tem que ser mais assim, ainda mais Nossa, incisivo. Tem que ser assim, com bastante convicção. Não! Vamos lá, então. Então, responde aí também. Eu quero que você, quando a gente estiver cantando, você faz aí no comentário como se você estivesse cantando junto com a gente. Você põe um não em letra maiúscula, assim, ó, como se você estivesse gritando. Perfeito. Então, vamos lá. Se Satanás me tenta, respondo... Não. Aê, agora tá assim. Mas e se Cristo me convida? Eu respondo... Sim. Yes. Mais convicção, Zé. Zé, em português, sim. Vamos de Sim. novo, então, vamos treinar. Treina aí em casa também, tá? Na resposta aí, vamos lá, 1, 2 e... Se Satanás me tenta, respondo... Não. Não. Se Cristo me convida, respondo... Sim. Ah, muito bem. O Zé e a Bia já estão treinados. E agora nós vamos cantar com vocês também. Um beijo para a tia Regina, para a Gabi. Um abraço para o seu José, viu, seu José? Para a irmã Patrícia. Quem que eu sou, José? Ah, é a Duda que está assistindo lá no celular do seu José. Um beijo, Duda. Obrigada pelo pudim. Deus te abençoe. Eu ganhei um pudim hoje da Bem, Duda. bem. Tia Regina, já falei. delícia, A Neuzinha tá pudim. mandando. Aí a Júlia respondeu não. Isaías não. A Duda não. Isso aí, gente. Muito bem. Agora a gente vai cantar. Tá certo? Mas é fácil, né? Não, essa é dó. Dó, Zé, dó. Vamos lá. Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Pois sou do Rei Jesus soldado. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Pois sou do Rei Jesus soldado. Aprendeu, Zé? Sim. Você tá respondendo certinho o não e o sim. E a Bia também. Vamos de novo, então. Você aprendeu em casa? Cante conosco, então. Inglês, Zé. Ai, ai, ai. Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Pois sou do Rei Jesus soldado. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Pois sou do Rei Jesus soldado. Ei, Zé, você não tem jeito, hein? Vamos cantar aquela que o Isaías e a Júlia ensinaram para nós? Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Vai lá, Zé. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. O pecado estraga tudo, traz tristeza ao coração. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre
Ai, eu gostei muito. Nós vamos cantar só em inglês. Eu ainda não estou preparada para ter yes, uma... yes, yes. Eu ainda preciso de muito estudo para fazer Teve aula com a uma dona Sherman live Stones? online. Uma live online não, uma live bilíngue. Você nunca teve aula com a dona Sherman Amém, Stones? amém. Todo Dona mundo Sherman Stones dá respondendo. aula. Muito bem, todo mundo respondendo Quem respondeu aqui. yes? Não, todo mundo respondeu em português. Não É, e Zé. sim. Muito bem, crianças. Depois Mas não você entra na também, onda do você Zé, não. também. Mas vamos lá agora, pegue sua Bíblia. Nós vamos decorar o versículo. Eu acho que a maioria de vocês já até decorou, já até decoraram esse versículo. A gente sempre fala dele. E antes da gente decorar o versículo, compartilhe aí a nossa live com alguma criança que você conhece, né? Provavelmente os seus pais vão ter que compartilhar, né? Para pais que tenham crianças, para que eles também possam acompanhar nossas aulas. Hoje nós vamos continuar as aulas sobre os mensageiros de Deus. Vamos ver qual profeta vai ser hoje. Na verdade, a gente vai começar falando de um profeta hoje e vamos mudar para outro. Tá bom? Ixi, Zé, vão ser 2 profetas hoje. A live vai acabar meio-dia. Meio-dia de amanhã? Meio-dia de amanhã? Não, de hoje. Já emenda pra terça-feira, já então. Ô, Bia, até você tá com teoria da conspiração comigo? Respeita a dona Érica, Bia. Até você, Bia. Respeita a dona Érica, hein, Bia? Bom, falando, já que eles falaram de terça, no sábado, né? Todo terça e todo sábado nós fazemos uma live sobre histórias missionárias. E ontem, no sábado, nós começamos uma história maravilhosa sobre John Peyton, um missionário que eu não posso falar agora para onde que ele vai trabalhar, tá? É uma história emocionante. E algumas crianças até falaram, tia Érica, eu acho que você já contou. Não, eu nunca contei essa história. É a primeira vez que eu conto essa história. Eu já tinha escutado um pouquinho a história, mas não sabia quase nada, né, de detalhes. E agora sim, então eu te convido. Se você perdeu ontem, eu tô vendo crianças aqui da nossa igreja que ontem não estavam na live do Colégio Batista. Mas volta ali no Instagram, tanto no Instagram não, desculpa, no Facebook, no Instagram também tem, tá? Já tá lá no IGTV. É IGVT, Gabi? IGTV, né? IGTV. Ô, Bia, me responde aí, Bia. Acho que é IGTV. IGTV, obrigada. E aí, então, não é, Zé? Isso daí? Né? Tá no Instagram também, tá no Facebook também, certo? Sim. Certo. E você consegue, então, voltando ali, tanto da segunda igreja, como do Colégio Batista, como da tia Érica, como do pastor Wagner, você consegue assistir também no YouTube, tá? A gente não colocou no YouTube ainda, mas nós vamos colocar no YouTube a aula de ontem. Não perca, então. Ontem foi o primeiro capítulo. E que dia que é o segundo, Bia? Segunda, terça-feira. Segunda ou terça? Calma, é terça. Terça-feira. Terça, Bia. E a gente vai mudar o horário, tá? Nós vamos fazer um pouquinho mais cedo. Nós vamos fazer às 18 horas. Então, todas as lives das crianças, terça, sábado e domingo, vão ficar às 18 horas. E hoje o pastor Wagner perguntou sobre a IBF, né? O que a gente vai fazer com a IBF? Nós vamos fazer uma IBF virtual, né? A gente vai escolher aí 3 dias da semana em julho, só em julho, tá? Mais para o final de julho. E já que nós não podemos fazer a IBF na igreja, nós vamos fazer sim uma IBF virtual, provavelmente na 3ª ou na 4ª semana de julho. Nós vamos estar comunicando o tema e tudo mais. E a gente vai fazer aí Vai já. ter lanche? Vai ter Eu lanche? ia perguntar isso Vai ter também. lanche, dona Érica? Eu tô preocupado com o lanche, que eu vou na IBF. Não, bom, Nossa, Zé, que feio! ó, pra você, pra Bia, pra Filó, pra quem estiver aqui, vai ter lanche, mas infelizmente a gente não pode servir Cada um vai lanche. na sua casa. A gente não pode servir lanche virtual, né, crianças? Aí não dá, aí fica sem graça, porque senão, se eu comer aqui, você vai ficar com vontade de comer também. E se você comer aí e me falar o que você tá comendo, eu também vou ficar com vontade de comer. Mas a gente come a palavra de Deus, né? A gente se alimenta da palavra de Deus. Um beijo pra Esther, filha da irmã Laura, que sempre acompanha também a gente. A Carol e a Lulu, senti falta de vocês ontem, viu, meninas? E depois a Lala tá dizendo que me ama ou você ama o Zé, Lala? Ama todos, né? O Zé. Nós Com também te certeza é o Zé. amamos, viu? Nós também te amamos. E aí tem várias pessoas, então, nos assistindo. Um beijo pro Arthur, pra irmã Helenice.
A dona Valentina não entrou O hoje? Diego, Dona beijo pro Valentina. Diego. É a Valentina, Zé. Tem a dona Mancho, a dona Mancho, Pronto, a dona vamos lá. Consolação. O que vocês estão falando de roupa aqui? Cada um pega na sua roupa. Eu não entendi isso aí da roupa. E os jogos da IBF, então, jogos a gente vai ter jogo aqui virtual, tá bom? A gente vai fazer pergunta e vocês vão responder. E Perfeito. vamos marcar ponto para os meninos e para as meninas, tá? Então a gente vai esquematizar aí direitinho como nós vamos fazer na nossa IBF virtual, mas a gente vai fazer sim, em nome de Jesus. E estejam orando, né, para que tudo isso passe e nós possamos então voltar para a nossa igreja, né, para as nossas igrejas e também para a nossa escola, certo? Vamos lá então. Provérbios 4, 23. Repete aí, Zé e Bia. Provérbios 4, 23. Preste atenção para vocês repetirem juntinho com as crianças. Vamos de novo? 1, 2 e já. Provérbios 4, 23. Agora eu falo uma parte e vocês repetem. Sobre tudo que se deve guardar, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando aqui a Bíblia está falando para a gente guardar o nosso coração, não está falando sobre o nosso órgão, o coração aqui, que é responsável para bombear o sangue para o nosso organismo todo, né? Não é isso. Quando a Bíblia se refere muitas vezes ao coração, ela está se referindo à nossa alma, à nossa personalidade, à nossa vontade, ao nosso desejo de fazer ou não fazer as coisas certas para Deus. Então a Bíblia está dizendo assim para nós, olha, guarde a sua alma, as suas convicções, aquilo que é certo, guarde o lugar onde você faz as decisões, que na verdade é na nossa cabeça, né? Mas quando fala que o coração está ligando isso com a nossa alma, certo? Com aquilo que a gente alimenta diariamente através da palavra de Deus. Então, guarde as suas decisões, guarde, né, a sua mente, então, aquela sua mente que você tem com Cristo. Por quê? Porque é através desse pensamento, dessa mente, dessa alma, é que nós vamos decidir e vão proceder todas as coisas da nossa vida. Porque tudo que a gente faz começou aonde? Começou na nossa mente, que a Bíblia está chamando aqui de coração, tá? Então não pensa que Deus não sabe as partes do corpo, claro que ele sabe, porque foi ele que criou todas as coisas, mas está falando aí o coração, porque realmente aquele desejo de controlar as coisas, tá? Então você não é vigiado 24 horas por seu pai, pela sua mãe, pelo seu pastor, pelos seus professores. Tem coisa que você tá fazendo e só Deus te vê. Só Deus, porque Deus ele vê a gente o tempo todo. E muitas coisas, então, não são seus pais que vão decidir para você. Vai ser você que vai decidir, porque algumas vezes você tá sozinho, você está sozinha. Então, guarda essas decisões, Deus está falando. Guarde o seu pensamento, guarde aí o seu coração, porque deles, né, vão proceder todas as coisas da sua vida. A gente vai falar sobre convicção hoje, sobre você saber o que é certo, o que é errado e você tomar as decisões baseadas na palavra de Deus. Na palavra de Deus, não na sua palavra. Porque a própria Bíblia fala que a gente não pode tomar decisões baseadas em nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Muito bem, Bia. O nosso coração é enganoso, a Bíblia fala, e ele é perverso. O que está falando aí sobre agora esse coração? Está falando sobre a nossa carne, os nossos pensamentos carnais. Eles são enganosos, eles são perversos. Quantas vezes a gente quer fazer a nossa vontade e não quer fazer a vontade de Deus? É que nem lá na sua casa, né? Que nem aqui na minha casa também. Quantas vezes a mãe pede para você fazer uma coisa, mas você quer fazer outra? E tem um conflito aí, né? Mas a mãe, você tem que obedecer a sua mãe, ou você tem que obedecer o seu pai, ou lá na escola você tem que obedecer a professora. Quando a gente está brincando na hora do recreio e a inspetora de alunos bate o sinal, todo mundo gostaria de ficar brincando, mas o que a gente tem que fazer? Parar e voltar para a sala de aula, né? Tem coisas na escola que a gente quer e não quer fazer, tem coisas em casa que a gente quer e não quer fazer.
mas tem alguém que comanda. O seu pai ou a sua mãe estão ali para comandar, certo? Deus também é assim conosco. E muitas vezes nós queremos comandar e Deus fala, não, então você não acredita no seu coração, porque ele é enganoso e ele é perverso. As decisões, ó, aqui, ó, convicção tem que estar aqui. É o que Deus fala pra gente fazer, não o que o seu coração manda. Agora, não confunda então, Deus está falando, guarda tudo isso, guarda essas decisões, ó, mente e coração, guarde isso, porque é do seu pensamento ali, é da sua alma, é que vão proceder todas as fontes da vida, todas as outras coisas. Tudo que você fala, tudo que você vai fazer, tudo que você até mesmo vai pensar, tá? Ela procede aí da mente e coração. Então, guarda o seu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Provérbios 4. Isso, ponto para as meninas. Provérbios 4, 23. Não era ponto, não, tô brincando. Demorei um pouquinho, mas lembrei. Demorou um pouquinho, mas lembrou. Muito bem, então. Quem se lembra sobre qual profeta nós falamos na nossa primeira aula quando começamos o Mensageiro de Cristo? Fala que teu servo ouve. Samuel, muito bem, Zé e Bia. Quase que eu chamei a Bia de Filó hoje, né? Já errei aqui os nomes. É tudo parente, né? Tudo parente. Aí, a segunda semana, nós falamos sobre o profeta Elias. Eliseu eu não falei, Eliseu. Vou ainda falar sobre o profeta Eliseu. Elias, a gente falou sobre Elias. E na semana passada, nós falamos sobre Jonas. Muito bem. E hoje nós vamos continuar os profetas, então. Tá preparado? Sim. Agora, ninguém mais vai ficar conversando aí no chat. Quero mandar um beijo pro Guilherme, pro Davi, pra Esther. Já falei da Carol, da Lulu, da irmã Joelma, que está aqui com a gente. Obrigada, viu, Júlia, que você escreveu o versículo. Deus te abençoe. E agora todo mundo, eu vou até fixar o seu comentário, ó, que agora a gente pode fazer isso aqui no Facebook, fixa o comentário lá em cima, e aí todo mundo vai ver o versículo que a gente aprendeu hoje, tá certo? Então presta bastante atenção aí na aula, para que você aprenda. Essa aula que eu vou dar hoje, eu já dei várias vezes, e provavelmente você também já escutou. Então deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente fala assim, né? Nossa, mas de novo essa aula? Eu já estudei sobre isso. A palavra de Deus, ela é infinita. Ela sempre vai falar com a gente. Ela sempre vai ter algo na nossa vida que ela vai tocar. Basta que você esteja com o coração aberto. Então, nunca... Já pensou se a gente lesse a Bíblia só uma vez? Não, a gente tem que ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela é viva. A Bíblia fala assim que ela é viva, ela é eficaz. Então, você lê a palavra de Deus diariamente. Se você é criança e está começando a ler a Bíblia agora, se Jesus demorar para voltar, você vai ler a Bíblia inúmeras vezes. E aí toda vez que você vai ler aquele capítulo que você já leu, você vai desprezar? Não. Deus vai falar com você novamente. Deus tem algo para te mostrar. Eu leio Provérbios todos os dias. E essa semana eu completei 29 anos de conversão. 29 anos que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então, você já imagina aí, nesses 29 anos, não que eu tenha começado lá, logo que eu aceitei Jesus, infelizmente demorei um pouquinho para ler a Bíblia sempre, assim, Provérbios, né? Mas imagina quantas vezes nesses 29 anos eu já li o livro de Provérbios. E sabe que todos os dias quando eu leio, tem alguma coisa que Deus me chama a atenção que eu não tinha percebido a primeira vez. Então, sempre que você vai ouvir uma história que você já ouviu, às vezes o seu pastor na sua igreja fala, eu vou falar sobre tal texto. Você fala, nossa, esse texto é feito de cor, de trás para frente. Amém. Porque Deus vai falar novamente com você ali, através daquele texto. Amém, Zé? Amém. Amém, Bia? Amém. Muito bem. Então, vamos para a nossa história. Bom, para que Deus usou os profetas, então, ali no Velho Testamento? Eu já expliquei isso na primeira aula. Por quê? Para transmitir a sua palavra Porque ainda a Bíblia não estava escrita. muito bem, Zé. Vamos para os meninos agora. Vitória. Deus usava os mensageiros deles, os seus profetas, para trazer a palavra de Deus ao seu povo. Semana passada a gente viu que Deus usou Jonas
para falar a palavra de Deus para um povo que não era o povo de Deus. Ele foi falar para os ninivitas. Muito bem, Bia. Ponto para Bia agora. Ele foi falar para os ninivitas. Deus usou o profeta Jeremias para falar ao povo de Judá, que era o reino do norte, né? Israel foi dividido em 2 reinos, Israel e Judá. E Deus chamou Jeremias, então, para falar para o reino do sul, Judá, e acordar aquele povo, porque o povo de Deus estava envolvido com idolatria. O que é idolatria, Zé? Idolatria é adoração a outros deuses. Parabéns, Zé. Você tá nota 10 hoje, hein? Parabéns. Congratulations for me. Isso. Congratulations for me. Gostei. É? Muito bem. O Zé virou bilíngue, gente. Muito bem. O povo de Israel, o povo de Deus, o primeiro mandamento de Deus, né, que foi dado lá por Deus para Moisés e para o povo de Israel, o primeiro mandamento já era assim, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. São os 2 primeiros mandamentos. E a vida inteira Deus falou isso para o povo de Israel, mas como o povo de Israel era facilmente influenciado, não só o povo de Israel, nós também. Nós o tempo inteiro somos influenciados pelas pessoas. Sabia disso? Você sabia, crianças? Por isso que você tem que ter cuidado com o que você assiste, com o que você escuta e com o que você conversa com os outros, porque você pode ser muito facilmente influenciado para o erro. Eu espero que você esteja influenciando as outras pessoas para o bem, para o que é certo, e não seguindo, como Maria vai com as outras, qualquer coisa que as pessoas te falam. Cuidado com quem tem te influenciado. E o povo de Israel era facilmente influenciado pelas outras nações, que eram nações que adoravam falsos deuses. Então o profeta Jeremias, por isso, né, Zé, que o profeta Jeremias é chamado de profeta... Chorão. Por que ele era o profeta chorão? Porque ele chorava por Israel. Ele chorava diante do povo de Judá, falando para eles, ouça a voz de Deus. Mas de tanto que ele falou para o povo de Judá, alguns reis ficaram com tanta raiva que teve um rei que mandou o profeta Jeremias para a masmorra. Ele ficou preso. Se você ler a história aqui de Jeremias nos livros de Reis, de Crônicas e no próprio livro de Jeremias, você vai ver que ele foi para a masmorra. Por quê? Porque ele falava contra o pecado do povo de Israel e do povo de Judá. Ele falava contra e ele foi até preso. E olha o que diz aqui então na palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 25, eu não vou ler tudo, vou ler alguns trechos. No versículo 5. Então, eu estou em Jeremias 25, 5. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais desde os tempos antigos. Então, Deus estava falando através do profeta Jeremias. Não andeis após outros deuses, nem os servirdes para o adorardes, nem provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, e assim eu não vos farei mal nenhum. Então Deus estava falando através de Jeremias, olha, se vocês se converter dos seus maus caminhos, não adorar os falsos deuses, não seguir as obras erradas, eu não vou fazer mal nenhum para vocês. Mas, Bia, será que o povo deu ouvidos a Jeremias? Acho que não, hein? E Jeremias falava a voz de quem, Zé? A voz de Deus. A voz de Deus. A Bíblia, pessoal, olha aqui a Bíblia, A Bíblia é a voz de Deus para mim e para você hoje. Por que a gente teima em não ouvir a Bíblia? Ai, como a gente é coração duro, né? E o povo também era. Aí Deus está falando aqui para eles através de Jeremias, mas vocês não me deram ouvido e vocês me provocaram a ira com a obra das vossas mãos. Aí olha o juízo que Deus ia dar. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o meu servo. Olha, Nabucodonosor aqui nessa época nem conhecia a Deus, mas através das obras de Deus, Nabucodonosor vai conhecer a Deus, você vai ver isso também.
que muitas vezes Deus permite coisas ruins nos acontecerem para que outras pessoas que não conhecem a Deus possam conhecê-lo através do nosso testemunho ou através mesmo das obras das próprias mãos de Deus. E ele diz assim, então, que os trarei contra esta terra e contra os seus moradores. E aí Deus, então, fala para o povo de Judá. Toda esta terra, a terra de Judá ali mesmo, né? A terra ali, Jerusalém, a terra de Judá. Toda esta terra virá a ser um deserto. Olha que tristeza. Não ia ficar quase ninguém lá. E um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Aqui veio o juízo de Deus através do profeta Jeremias para o povo de Judá, porque eles não ouviram a voz do Senhor, eles não se converteram de seus maus caminhos, eles não pararam de adorar falsos deuses, eles não se voltaram a favor de Deus. Deus então ia permitir que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que nessa época era o maior e mais poderoso império do mundo, e Deus ia permitir que este rei, um rei que não conhecia a Deus, um rei que adorava falsos deuses, que tinha milhares de deuses na sua terra, na Babilônia, ele ia permitir que este homem mandasse o seu exército destruir Judá, levar preso quase todas as pessoas, deixar lá só aquelas pessoas que eram mais pobres na cidade, né? Então a cidade ficaria praticamente deserta, e ele até mesmo roubaria, pegaria lá da casa de Deus, aonde o povo antigamente, né, fazia as adorações a Deus. Então as taças de ouro, as bacias de bronze, onde fazia os sacrifícios, os altares, Deus permitiu que este homem pegasse, então, todos esses objetos da casa de Deus e levasse tudo isso para a Babilônia, que era o maior império da época. E os judeus, então, o povo de Deus, ficaria, então, servindo este homem não este homem, mas a Babilônia, porque ele não ficou rei 70 anos, foram outros reis depois que a gente vai estudar. Esse domingo que vem, talvez até o terceiro domingo ainda, nós vamos estudar o livro de Daniel. Esse é o profeta que a gente vai estudar hoje. Eu falei de Jeremias, só para você ver que Jeremias pregou e chorou, e implorou e pregou e chorou e foi preso, foi quase morto. E o povo de Judá não deu ouvidos. Zé, a palavra de Deus. Não deram ouvidos à palavra. Não era a palavra de Jeremias, era a palavra de Deus. E o povo não deu ouvido. E Deus, ele é muito bom. Amém? Amém. Semana passada estudamos a misericórdia de Deus. Mas Deus também é justo. E o que ele fala, ele cumpre. Porque a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Parabéns, Bia. Muito bem. Vamos falar nós três juntos? A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Mentir. Deus não mente. Então, se ele disse, ele cumpre o que ele diz. Mas ele sempre dá uma chance. Assim como a gente viu semana passada que ele deu uma chance ao povo de Nínive. Ele deu chances ao profeta Jonas, que não queria obedecê-lo de jeito nenhum. Deus sempre dá uma chance. Mas tem uma hora que a chance termina e ele executa o juízo. E por que tudo isso? Vamos lembrar rapidinho por quê? Porque Deus, ele é misericordioso e ele criou tudo perfeito. Mas a Bíblia fala que por causa da decisão, lembra que a gente falou de decisão? A gente decide, a gente pensa, a gente decide, né? Nós decidimos, nós somos seres pensantes. Por causa da decisão de um homem, que é Adão, o pecado entrou no mundo. E por causa do pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Está em Romanos 5:12. Nós já nascemos pecadores. Mas Deus, ele é maravilhoso, é amoroso, é misericordioso. Ele tem uma graça infinita. E por causa do seu amor, ele deu uma solução. Ele está dando uma chance para você.
Amém? Ele deu essa chance para mim e eu peguei essa chance aí há 29 anos atrás. Eu, o meu pai, a minha mãe que era viva, né, que agora já está na glória, a minha irmã Patrícia, a minha irmã Janaína, nós agarramos o dia que Deus nos deu a chance. Que chance era essa? A chance de não ser condenados à morte eterna, mas aquela chance de ter os pecados perdoados, porque nós entendemos naquele dia, em junho de 1991, eu no dia 19, meu pai, minha mãe e minhas irmãs no dia 16, nós entendemos que Jesus morreu, derramou seu sangue, e a Bíblia é muito clara. Vamos falar o versículo junto, nós três? Vamos. Sim. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a chance que Deus te dá de você ser salvo, salvo da condenação eterna. E naquele dia eu peguei, a minha mãe pegou, o meu pai pegou essa chance, a Janaína pegou, a Patrícia pegou, e nós fomos salvos pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus vai julgar sim, ele dá a chance, mas uma hora essa chance vai terminar, você tem que saber disso. Quando, tia Érica, que vai terminar? Não sabemos. Ou no momento que você morre, se o seu coração parasse de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Céu ou inferno. A chance termina quando a gente morre, porque ou a gente vai passar a eternidade no céu, ou a gente vai passar a eternidade no inferno. Ou a chance vai terminar no dia em que Jesus Cristo voltar para levar os salvos. Então a gente não sabe que dia que vai ser. Por isso você tem que estar preparado. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, aceite e receba o presente da salvação agora. Peça agora. Para de escutar a aula. Vai no seu quarto, ajoelhe-se e fala: Senhor, pode ser na sala também, em qualquer lugar, tá bom? Não tem problema. Senhor, eu entendi que eu sou pecador, mas eu entendi que o Senhor tá me dando uma chance. Eu quero essa chance agora. Jesus morreu por mim. Confessa com a sua boca: ó, eu te confesso o Senhor Jesus como meu Salvador. Se você não fez isso ainda, faça. Se você já fez, nunca mais você vai precisar fazer. Porque uma vez que você confessou Jesus, você é salvo para... Sempre. Muito bem, Zé. Por toda eternidade. Por quê? Porque você ganhou a vida Eterna. e vida eterna acaba. Não. Não, vida eterna é eterna, é para sempre. Tá certo? Mas vamos voltar aqui então na história. Deus então usa este homem para dar juízo, né? Para executar o seu juízo contra o seu próprio povo. Deus é mau? Não. Não, Deus ele é bom, mas ele é justo. Justo. E aí a Bíblia fala que no ano 3º do rei Jeoaquim, que era o rei de Judá, que não estava conduzindo o povo nos caminhos de Deus, Deus permitiu que Nabucodonosor, com todo o seu exército da Babilônia, o maior império do mundo, invadisse Judá e levasse cativo uma grande parte da população. Deixou em Judá só as pessoas mais pobres, menos importantes. Não que para Deus tenha pessoas importantes e não importantes. Para Deus todos somos iguais. Mas para esse rei, ele não quis levar as pessoas doentes, se tinha mendigo, se tinha pobre. Ele quis levar a gente rica. Ele quis levar os nobres, ele quis levar pessoas, outros tipos também de pessoas. Entre todo aquele povo que foi levado, foram levados vários jovens, tá? Muitos jovens. Você sabe que eles caminharam de Judá até a Babilônia, que ficava mais ao norte. Eles caminharam 850 quilômetros. Foram 3 meses de viagem a pé. Esse povo de Judá, tudo acorrentado. Alguns até acorrentados pelo nariz, outros pelas mãos e pelos pés, conforme diz a história, né? O costume da época de se pegar pessoas cativas, né? Cativos eram escravos. Então agora, olha só, de filhos do rei do mundo, dos filhos de rei de Israel, eles se tornaram escravos, escravos da Babilônia, escravos do rei Nabucodonosor. Já pensa nisso. Você, se é salvo, é filho do rei. Será que você não está virando escravo do pecado? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso.
Entre todas aquelas pessoas, foram esses 4 jovens de quem a gente sempre fala, não é? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não foram só esses jovens, foram centenas e centenas, talvez milhares de jovens. Mas esses 4 jovens são os que a Bíblia fala sobre eles. Por que será, hein, que a Bíblia fala sobre esses jovens, né, Bia, né, Zé? A gente vai ver. Por que será que a Bíblia não fala dos outros jovens, mas fala dos 4? Vamos ver. Desses 4 jovens, então, eles tinham na época mais ou menos 16 ou 17 anos. Olha, eram adolescentes aí ou jovens, né? Como a gente costuma falar, já era mais jovem do que adolescente. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quero mostrar para vocês o significado do nome, porque toda pessoa israelita, né, ela tem um significado. Aliás, todo mundo tem um significado no seu nome, mas ali é costume, né? Olha como era o nome de Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. Misael significa, ó, Deus é forte. Amém? Amém. Ananias, olha que lindo Ananias, presente de Deus. E o Azarias, o Senhor é meu socorro. Olha, nomes lindos então, dados ali por seus pais, todos eles em homenagem ao Deus de Israel. Mas quando esses jovens chegam lá, como eles eram filhos de nobres e eles eram ótimos alunos, provavelmente o Aspenaz, que era o que cuidava dos moços, deve ter pego o boletim da escola, tá bom? Então, aqueles que tinham um boletim muito ruim da escola, tô brincando, tá, gente? Não tinha um boletim de escola, mas tinha escola. Eles provavelmente fizeram um teste rápido ali e escolheram daqueles milhares de jovens, os jovens que eram mais bem formosos e também os mais inteligentes. Devem ter feito uma prova mesmo. Aqueles que escreviam tudo errado, ó, não passaram. Aqueles que falavam tudo errado, aqueles que não sabiam matemática, deve ter tudo ficado para trás. E esses que passaram já nessa primeira prova, porque vai ter outra, esses que passaram na primeira prova foram chamados para morar dentro do palácio do rei. Eles não iam fazer trabalho pesado, enxada, capinar, plantar, colher, não. Eles foram fazer um outro tipo de trabalho. Olha só, hein? Então já fica a dica para você. Estude muito, tá? Para também ser usado para a glória de Deus. Então, esses jovens, não só esse, mas centenas de jovens, tiveram que entrar na faculdade da Babilônia. Era que nem uma faculdade, porque eles teriam 3 anos para aprender a língua, a cultura, a ciência do povo babilônico, e depois de 3 anos, eles voltariam, eles entrariam na presença do próprio rei todo-poderoso, Nabucodonosor, para um teste, para ver se eles seriam aprovados ou não para trabalharem diante do rei. Então, ali era um curso intensivo de 3 anos. Eles teriam que trabalhar bastante ali, estudar bastante para serem aprovados ou não pelo rei. E a primeira coisa que aconteceu quando eles chegaram ali na faculdade da Babilônia, o rei, né, o seu servo, né, a mando do rei, ele tentou mudar a personalidade desses jovens, fazendo o quê? Trocando seus nomes. Daniel, que era Deus é o meu juiz, foi chamado de Beltesazar, que significa servo de Bel, servo do deus Bel, ou ainda pior, aquele que cuida do tesouro de Baal. Olha só, lembra que a gente falou de Baal, né, na história de Elias? Então, de Deus é o meu juiz, agora o nome dele era cuidador do tesouro de Baal. Será que Daniel gostou desse nome? Não gostou não. Claro que Daniel não gostou. E olha só, o que eles estavam tentando fazer? Mudar a cabeça. Agora, Daniel, você não tem mais Deus como seu juiz. Agora você é o cuidador do tesouro de Baal. Olha que nome lindo que eu te dei, Daniel. Agora você é Beltesazar, servo do deus Bel. Eu verdadeiramente imagino
Aspenaz, né, que era o chefe ali dos moços, chegando e falando exatamente isso, né? Olha, esquece o seu nome, esqueça o seu Deus. Agora você vai cuidar do tesouro do nosso Deus Baal. Credo. Credo. Obrigado, Bia. Eu acho que Daniel ali falou assim, né? Eu não tô gostando disso. Eles estão querendo me mudar. Eles estão querendo me fazer adorar Bel ou Baal. Mas eu adoro a um único Deus. Aí foram e trocaram o nome do Misael. Misael, Deus é forte. E puseram nele Mesaque, que era um adorador aí de um outro deus. Todos agora vão ter nomes de deuses da Babilônia. Era adorador da lua, do sol, de outros deuses. Mesaque deve ter falado, não, o meu Deus ainda continua forte na minha vida. Eu não vou, mesmo que eles me chamarem aqui de Mesaque, eu vou continuar dentro do meu coração, do meu coração, como a gente estudou no começo da aula, eu vou continuar sabendo que Deus é forte. E aí vai para Ananias, que é presente de Deus. E eles colocam o nome dele de Sadraque. Olha, Sadraque era também adorador de um outro deus ali da Babilônia. Mas com certeza Ananias continuou pensando, não, eu sou um presente para Deus e vou continuar, eu sou um presente de Deus e vou continuar sendo um presente de Deus na vida das pessoas. Não vão ser um presente de outro deus da Babilônia. Amém? Ele continuou firme. E aí vem Azarias, o Senhor é o meu socorro, né? A minha salvação. Muitas vezes a Bíblia fala o socorro como salvação. Deus é a minha salvação, Deus é o meu socorro. E eles colocam o nome dele de Abednego, servo do Deus Nego, que era um deus da Babilônia. Olha que tristeza. Então tentaram mudar ali, começando com a sua personalidade. Sabia, crianças, que quando você chega na faculdade, a primeira coisa que as pessoas mudam na faculdade é o seu nome? Você ganha um apelido. Você ganha um apelido, eles te põem uma placa lá com o seu apelido, e durante os 4 anos da faculdade aqui no Brasil, você vai ter um apelido. Às vezes esse apelido não tem nada de errado, mas às vezes tem coisas erradas nesse apelido. Agora, mesmo que as pessoas quiserem trocar o seu nome, não deixe elas trocarem quem você é. Você é um cristão? Sim. Eu sou. O que um cristão é? Um pequeno? Cristo. Então, sirva a este Deus. Seja verdadeiramente um pequeno Cristo, mesmo que as pessoas quiserem mudar o seu nome. E aí, então, segunda lição. Depois de trocar o nome, que foi a primeira, veio a segunda lição. Aspenaz chegou para todos aqueles jovens e disse para eles, olha, vocês vão comer todos os dias à mesa do rei. Não que eles estavam ali comendo diretamente com o rei, mas queria dizer que todas as comidas e as bebidas que o rei come, vocês também comerão. Eu acho que na hora aqueles jovens falaram, né? Opa! Gente! Depois de andar 3 meses, 850 quilômetros, nós estamos famintos. Chega de comer pão de farinha, né? Só com farinha e óleo. Chega de tomar só suco de uva. Ai, agora a gente vai se esbaldar, né? E eu creio que começaram a chegar aqueles pratos, Zé, hora do almoço, né? Sente o cheiro, aquela leitoa assada com aquela maçã na boca, né? Aquele pernilzinho, a pururuca, né? E aquelas bebidas todas diversificadas e maravilhosas, e aqueles jovens, né? Nossa, que fome, que delícia, gente, a gente vai comer a comida do rei. Só que aí tinham 2 problemas. Por quê? Primeiro, essa comida era carne de porco, né, algumas coisas assim, eram proibidas para o povo de Israel. Deus tinha, no seu concerto, no seu acordo com o povo de Israel, ele tinha proibido alguns tipos de comida. Não significa que a gente tem que ser vegetariano, tá? Não é isso. Mas Deus tinha um acordo que o povo de Israel não comia carne de porco. Ele podia comer carne de vaca, ele podia comer cordeiro, mas ele não comia carne de porco. Era um estatuto de Deus. Segunda coisa,
todas essas comidas que eram oferecidas ao rei, antes de serem oferecidas ao rei, eles ofereciam aos deuses, eles ofereciam aos ídolos. Eles tinham um ritual para oferecer aquela comida para os ídolos. E isso também não era permitido ao povo de Israel, comer algo que já tinha sido oferecido aos ídolos. Então aqui eles tinham dois problemas. Se eles comessem aquela comida, eles não iam passar mal porque ela estava estragada. Não, ela era uma comida excelente, de gosto e de bem feito, tudo mais. Mas eles iam desobedecer duas leis de Deus. E agora? Quem que vai falar mais alto? O estômago ou o coração, né? Ali a mente, o coração. Quem que vai falar mais alto? Não sei Se a gente não estiver perto de Deus, quem vai falar mais alto é o estômago, a vontade de comer. Mas aqui, Daniel, que era um menino de muita oração, e os outros também, ele decidiu, a Bíblia fala em Daniel 1:8, fala bem assim, ó. Daniel propôs firmemente no seu coração. Lembra que é do coração que procedem as fontes da vida? Ele propôs, significa assim, ó, Daniel tomou uma decisão com convicção. Ele sabia o que ele queria, e ele queria era fazer a vontade de Deus. Daniel propôs firmemente no seu coração. Não o quê? Ele propôs assim, eu não vou me contaminar. Eu não vou comer essa comida. Essa comida... Bem feito. Por que bem feito, Zé? Certo, ele fez certinho. Então, que bênção. Que bênção. Ele propôs exatamente isso. Eu não vou me contaminar. Eu não vou comer essa comida. Eu imagino assim, Daniel chegando, né? Faz de conta que vocês também são os jovens lá. Tá bom. Daniel chegando assim, né? Pro Ananias, pro Misael, pro Azarias e falando assim, gente, eu não vou comer. E aí o Ananias fala assim, eu também não. E aí o Misael fala, eu também não vou. E quem que tá faltando? Osaías, Misael, Azarias, eu também não vou. Nós não vamos comer, porque se a gente comer essa comida, a gente está desagradando o nosso Deus. E eu propus no meu coração, eu não vou me contaminar. E eles falaram também, eu também não. E provavelmente os outros jovens falaram, vocês estão doidos? O que é isso? Vocês não vão comer essa comida? A comida que o rei está comendo é a mesma que a gente vai comer. Eu não acredito que vocês estão falando isso. Vocês devem estar loucos. Os outros jovens começaram, centenas de jovens. E só 4 aqui, era 4 contra os centenas. O quê? Vocês estão falando que vocês não vão comer essa comida porque ela foi sacrificada, né, aos ídolos e porque é carne de porco? Gente, a minha vida inteira eu quis comer carne de porco. Deve ter um falando ali, olha, nosso sacerdote não tá aqui vendo. O outro deve ter dito assim, né? A minha mãe não tá aqui vendo. O outro deve ter dito, o meu pastor não tá aqui vendo, meu pai não tá aqui. Ah, mas eu vou comer mesmo. Mas os 4 falaram, não. Nós não vamos comer, porque nosso Deus está vendo. E isso parte de Daniel. Então a Bíblia fala, ó, Daniel propôs no seu coração, vamos lá, 1, 2 e já. Não se o Zé demorou, de novo. Daniel propôs no seu coração, não. Para o pecado eu digo não. Hoje a gente não tem que decidir se a gente vai comer a carne ou não. Mas hoje você tem outras decisões que você tem que tomar. Você tem que decidir às vezes, não, eu não vou assistir esse programa. Não, eu não vou acessar esse site. Não, eu não vou ouvir esse youtuber nojento que só fala coisas erradas perante Deus. Não, eu não vou assistir esse filme tem cenas que eu não devo assistir. Não, eu não vou ficar conversando isso com os meus colegas, eles estão falando coisas erradas. Não, eu não vou colar na prova. Não, a gente tem muitos nãos para falar hoje, mas eles precisam proceder do seu coração. Você tem que ter essa convicção. Amém? Amém. Eu vou parar a aula por aqui, porque já é quase 11h30. Mas a gente ainda tem coisas preciosas dessa aula e a gente vai terminar ela à noite ou às 6 horas da tarde, tá bom? A gente vai terminar essa aula à tarde. Eu até ia fazer o resto, outro capítulo. Eu ia fazer o capítulo 2 de Daniel. Mas a gente vai parar aqui,
porque eu quero enfatizar bem crianças, porque quantas vezes a gente vê crianças na igreja tão bonitinhas, cantando louvor lá na frente, mas de repente quando chega ali na adolescência, começam esses colegas virem, influenciarem, e daqui a pouco aquela criança que estava ali na igreja louvando a Deus, ela tá lá jogada no mundo, usando bebidas alcoólicas, usando droga, falando palavrão, fazendo coisas que não agradam a Deus. Peraí, o que faltou? Faltou o aprendizado da palavra de Deus? Não. Muitas vezes não. O que faltou, Zé? Falar? Não. Falar não para o pecado. E para você poder falar não, ele precisa vir do seu coração, porque vai chegar uma hora que ninguém tá te vendo. Quando você for para a faculdade, seus pais não vão com você, seu pastor não vai com você, sua professora da escola dominical não vai com você, mas tem uma coisa que vai com você, que é a sua convicção, é aquilo que você sabe o certo, e você vai ter que arrumar coragem através do Espírito Santo para falar não. Pro pecado eu vou falar não. Amém? Amém. Eu te vejo às 6 horas da tarde, então, e a gente vai continuar essa super aula desse homem maravilhoso que a gente vai aprender muito, não só com ele, mas a gente vai aprender com Misael, Ananias e Azarias. A gente vai aprender como, mesmo num lugar tão distante de Deus, onde pessoas adoram falsos deuses, como nós podemos nos manter puros diante do nosso Deus vivo, justo e verdadeiro. Amém? Amém. Se você não aceitou Jesus ainda, receba Jesus hoje, como a gente já disse. Se você já tem Jesus no seu coração, clame agora, ajoelhe-se, clame a Deus, Senhor, me ajude a ter convicção do que é certo e errado e ter sempre coragem para dizer não. Pai querido, te agradecemos pela tua Bíblia, pela tua palavra, que é viva e atual. E apesar dessa lição, dessa história ter sido escrita há mais de 600 anos antes de Cristo, então há quase 3.000 anos antes da nossa época agora, Deus, como ela é atual, como todos os dias a gente precisa pedir a ajuda do Senhor para dizer não para o pecado e para as coisas que desagradam ao Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando em nome de Jesus. Amém. Um beijo, pessoal. Amém. A gente se vê às 6 horas. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais tarde. Instagram.